Diz, por que te abates, ó minha alma? E te comoves dentro de mim, perdendo a calma. Crê em Deus, porque ainda nós iremos louvar. Diz, segundo a minha palavra, neste ano nem chuva nem orvalho cairá sobre a face da terra. Está faltando no território nacional brasileiro e internacional alguns crentes que ainda entendam que Deus não mudou. Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a esse canal, meus queridos. Hoje, como sempre, trago uma palavra muito edificante para a sua vida. A mensagem de hoje é com o pastor Reginaldo Rolim. Esse vídeo está muito edificante, vale a pena você ouvir. Eu creio que Deus vai falar com você fortemente através dessa palavra. Mas antes, já deixa o seu like nesse vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações e siga esse canal para receber mais palavras proféticas. Filipenses 2, versículo 16, que diz assim: retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. É isso aí, meus queridos, que nós venhamos a cada dia se fortalecer em Cristo, que nós venhamos dar fruto no reino de Deus, para que o nosso trabalho não venha ser em vão. Tudo aquilo que nós faz no reino de Deus tem uma recompensa. Salmo de número 42. O salmista Davi diz, por que te abates, ó minha alma? E te comoves dentro de mim, perdendo a calma. Crê em Deus, porque ainda nós iremos louvar. Salmo de número 42, versículo de número 2, 42 em diante, fala isso, por que te abates, ó minha alma? E eu me vi, naquele exato momento, na ministração que eu fiz, pensando que o próprio salmista, ele estava falando com ele mesmo, e ele dizia, olha, minha alma, por que você anda abatida? Por que você está abatida e por que você se comove dentro de você, perdendo a calma? Estava passando por um momento dificílimo, de acucho, e ele chegou e perguntou para a sua própria alma, por que te abates, ó minha alma? E por que te comoves dentro de mim, perdendo a calma? Crê em Deus, porque ainda o louvaremos. Ele vai fazer tudo o que ele prometeu. E assim, Alana, é a vida de cada um de nós que estamos aqui. Muitas vezes nós encontramos abatidos. E o interessante é que tudo isso faz parte de um aprendizado. Nós temos a certeza que Deus está no comando de tudo, mas acontece qualquer detalhe pequeno que acaba tirando a gente do comando, dos nossos nervos. Os nossos nervos ficam à flor da pele, a gente teme. Isso serve para lembrar você que você é um ser humano. Quando o apóstolo Paulo, ele, em uma das suas cartas, ele pronunciou e dizia, o bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal que quero, faço. Desculpe. Quando ele pronunciou isso, o apóstolo Paulo, ele dizia mais ou menos o seguinte, ele dizia, olha, pelas visões e revelações que o Senhor me deu, me foi colocado um espinho na carne. Mensageiro de Satanás vinha e me esbofeteava todos os dias. Para que eu não me engrandecesse, me foi colocado um espinho na carne. Né? Para que eu não me engrandecesse, foi colocado um espinho na carne. Bíblia. O apóstolo Paulo dizia isso. Ele era um homem cheio das visões, das revelações, 2 Coríntios 12. 2 Coríntios, capítulo número 12, lá no versículo número 7. A palavra de Deus diz que para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, os mensageiros de Satanás para que me esbofeteasse, a fim de que não me exaltasse. Ele tinha que saber que, através de tantas visões e revelações, através de tantas coisas grandes que ele conseguiu, ele era um homem humano, que ele era também passivo de erro e de falha. No decorrer do livro de 2 Coríntios, capítulo 12, ele vai chegar a um entendimento, o bem que eu quero fazer, livro de Coríntios, aí diz, o bem que eu quero fazer, Senhor, eu não consigo fazer, mas o mal que eu não quero fazer, este eu consigo fazer, porque o mal está nos meus dedos. O apóstolo Paulo diz, olha, para que não me exaltasse pela excelência da revelação, o cara era demais na revelação, foi-me dado um espinho na carne, os lenços e a verdade de Paulo curavam os enfermos. A saber, o mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que não me exaltasse, acerca da qual 3 vezes orei ao Senhor,
para que desviaste de mim. Você sabe qual foi a resposta de Deus para Paulo? Talvez você esteja pedindo para Deus tirar algo de você, e a resposta de Deus pode ser igual à resposta que Deus deu a Paulo. Você sabe qual foi a resposta de Deus para Paulo? Não, não e não. Ele não orou 3 vezes. Por 3 vezes, no versículo de número 8, acerca de 3 vezes, a gente pediu em 2 Coríntios 12, hein? 2 Coríntios 12, versículo 8, acerca de qual 3 vezes orei ao Senhor para que desviasse de mim. E a resposta foi não, não, não. Senhor, dizia esse negócio de mim, tira esse espinho da minha carne. Não tiro. Senhor, tira, eu estou orando, não tiro. Senhor, tira, não tiro. Porque o poder de Deus se aperfeiçoava na fraqueza. Muitas vezes, quando você se sente autodenominado, eu sou, porque eu sou, eu peço a Deus em minhas orações que nunca me deixe querer ser mais que pastor A, pastor B, pastor C. Até porque eu estou aqui para falar da Bíblia, né? E dos dons espirituais que, segundo o livro de Coríntios fala, um Deus deu para apóstolo, para profeta, e assim foi. A palavra do Senhor que veio dirigida a Joel, filho de Petuel: ouve isto, vós, anciões, escutai todos os moradores da terra, porventura isto aconteceu nos seus dias, nos vossos dias, ou nos dias de vossos pais? Aí pergunta, aconteceu isso aqui? Fazei sobre isto uma narração aos vossos filhos, indagai, perguntai a ele, aos vossos filhos e filhas, e os filhos dessa outras gerações que ainda há por vir, o qual ficou da lagarta, um destruidor, da lavoura, da plantação, o gafanhoto comeu. O que ficou do gafanhoto, a lagosta comeu. E o que ficou da lagosta, o pulgão comeu. Despertai, vós bêbados. Hoje está todo mundo bêbado, embriagado, né? E o mundo se acabando, as diretrizes e as previsões não são as melhores possíveis. Bêbados, chorai e gemei, vocês bêbados, todos os que bebeis vinho, porque tirada é da vossa boca. Ou seja, o mundo todo está escondendo, guardando alimentos. Quando Elias, ele profetiza para Acabe, que tinha uma mulher por nome Jezabel, que segundo a palavra, Deus disse, Elias disse, deixa Deus do lado. Eu tenho certeza quem eu sou na presença dele, como eu tenho andado e como eu tenho me comportado na presença dele. Então ele diz, segundo a minha palavra, neste ano nem chuva nem orvalho cairá sobre a face da terra. Nem chuva nem orvalho, segundo a minha palavra. E a Bíblia diz, Wander, voyado, leitor do testemunho, que durante 3 anos e meio não choveu sobre a face da terra, segundo a palavra de Elias. Quando nesse período, logicamente, se não chove, existe seca, existe fome, existe escassez, miséria. Aí o Senhor não deixa o profeta passar, ele diz, sai daqui e vai ao ribeiro de Querite. Indo ao ribeiro de Querite, o Senhor diz, eu dei ordem aos corvos, aquele pássaro preto, parece urubu, que te sustentem. Eu dei ordem aos corvos, eu dei o comando. Você sabe o que é comando? Ele deu o comando. Ele deu a voz de comando. Eu dei ordem aos corvos que te sustentem. E ele foi, segundo a palavra do Senhor. E os corvos traziam pão e carne. De onde é que tem pão e carne no deserto? Onde é que tem pão e carne naquele negócio? E era pãozinho quentezinho na brasa. Porque o mundo está dizendo que come o pão que o diabo amassou. Mas a Bíblia diz que nós comemos o pão que o próprio Senhor prepara. Eu conheço a Bíblia, eu estou te dizendo. Então, a Bíblia diz que o corvo trazia pão, alimento, pão e carne, não é tarde de noite. E Elias bebia do ribeiro de Querite. Há de ser que o ribeiro secou. Quando o ribeiro seca, você está nesse lugar aí, olha aqui para mim, gente. Não existe possibilidade de você se manter em um lugar. Mas Deus está mantendo você em um lugar. Entende? E depois que seca o ribeiro de Querite, aí o Senhor dá um novo comando. Elias, sai daí e vai para Sarepta. Porque, olha só, a determinação de Deus. Porque ali eu tenho determinado que uma mulher viúva te sustente. Viúva. Não tem um empresário, corretor de imóveis aí para me sustentar, não. Um dono de agência de carro de confecção, um dono de buffet, dono de empresa. Não, eu vou mandar uma viúva, assim como eu mandei o povo. Ai, como orava. Quando as muralhas de Jericó estavam em pé, um exército numeroso do lado de dentro, eu disse, ei,
precisa ir para a guerra, não. É só fazer oração. Depois da oração que vocês fizerem, vocês têm 7 voltas ao redor da muralha de Jericó, na oração, no clamor, e bate o pé. Dá 7 voltas, porque na primeira não vai acontecer nada. Na segunda eu vou colocar um medo lá dentro. Na terceira alguém vai ter um sonho. Da quarta, quando for na 7ª volta, a muralha do exército de Jericó vai cair por terra. Você está entendendo aí o que eu estou dizendo? O que está faltando no território nacional brasileiro e internacional é alguns crentes que ainda entendam que Deus não mudou. Ele é imutável e o poder da oração é tudo. Deu Apocalipse capítulo 1. Revelação de Jesus, a qual lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Pelo seu anjo enviou e notificou a João servo, o qual testificou da palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo de todo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e bem-aventurado os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as palavras dessa profecia que nela está escrita, porque o tempo está próximo. Isso está escrito no livro de Apocalipse, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 3. Nós estamos vivendo isso. Vocês observam o que está acontecendo em nível internacional, terremotos, vulcões se acordando. Se vocês observam isso, né, a gente está aqui fazendo uma live Apocalipse para que mostre, ou então tente abrir os olhos das pessoas, que se o dia e a hora só quem sabe é o Pai, nem Jesus sabe. Mas olhando assim, se faltar 10 anos, falta muito, não sei. Pode ser que falte um pouco mais, mas não tem mais tempo. Os anos passam muito rápido, muito ligeiro. Então, Deus ele quer te dar riqueza, Deus quer te dar saúde, Deus quer salvar a tua casa, quer te libertar, quer libertar todo mundo, para que você possa aproveitar em vida aquilo. Você possa aproveitar logo, antes do arrebatamento. Olha, no versículo número 4, não, vou logo passar aqui por... Não, vamos para aquele versículo número 4 de Apocalipse, capítulo 1, não é isso? A João, as 7 igrejas que está na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que era, daquele que há de vir, dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é fiel testemunha, o primogênito entre os mortos, o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e no seu sangue nos lavou dos nossos pecados, e nos fez rei, sacerdote para Deus, seu Pai, glória, poder para todos sempre. Amém. 03. No versículo número 5 de Apocalipse, capítulo 1, a palavra de Deus diz: da parte de Jesus Cristo, que é o fiel testemunho, o primogênito dentre os mortos, os príncipes reis da terra, aquele que nos amou e ao seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis, sacerdote para Deus, seu Pai, e a glória e poder para todos sempre. Amém. Eis que venho como as nuvens. Olha só, o versículo número 7 de Apocalipse, capítulo 1. Eis que vem com as nuvens, e todos os olhos verá, até mesmo o que transpassaram, e a todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Olha só. O livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 8. Eu sou Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Parei aqui. Meus queridos, você que assistiu esse vídeo até o final, muito obrigado pelo seu apoio, pela sua audiência. Se Deus falou com você, deixe o seu amém, o seu comentário, compartilhe esse vídeo para nos apoiar. Seja também um apoiador desse canal, clicando no botãozinho Seja Membro e nos ajude com qualquer valor para incentivar nós a continuar com esse projeto. Um forte abraço e até o próximo vídeo.